Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Ultimamente, os clássicos estão sendo clássicos movimentados, tá? Esses clássicos de começo de temporada estão sendo movimentados. O Grêmio Inter foi 1-1. Hoje teve o Atlético 2, Cruzeiro 0. Teve um bom jogo, Vasco e Fluminense. A virada do Fluminense sobre o Vasco. Em São Paulo teve o 3-1 do São Paulo sobre o Corinthians. Teve... faz agora, velho. Faz agora. Faz e me beija. Faz... Puta que pariu. Teve São Paulo e Santos. Palmeiras e Santos, perdão. Teve Palmeiras e Santos, que foi bom. Ontem, sem dúvida nenhuma, foi o pior clássico dos grandes centros. Foi, sem dúvida nenhuma, o pior clássico, tá? Ontem, vou ser bem sincero, assim, foi uma perda de tempo as duas equipes terem se preparado para fazer esse jogo. Tá? E não tem a ver com, o jogo foi 0-0, por isso está criticando. Não, né? nem por isso. Mas o fato foi um jogo que ninguém mostrou nada. Se eu não me engano, o Fluminense não finalizou no gol. O Flamengo finalizou 2. Cara, os dois times saírem de casa, fazerem o torcedor sair de casa para apresentar isso. E aí eu vou olhar o lado do Flamengo, que tem obrigação maior. Não adianta a gente chegar aqui e falar, não, as duas equipes jogaram mal. As duas equipes jogaram mal. Mas quem tem a obrigação maior de fazer o jogo acontecer? É o Flamengo. É o Flamengo, tá? É o Flamengo. Ontem ficou claro, e já falei isso aqui sobre montagem do elenco. Ficou claro que sem Arrascaeta e sem De La Cruz, o time passa a ser um time pouco criativo. É um time de linha de fundo, é um time de bola parada, mas não é um time extremamente improdutivo. E aí é aquela parada que eu tô falando. O Flamengo precisa trazer um camisa 10 que seja uma alternativa ao Arrascaeta, tá? Ou até ao De La Cruz. O Gerson não é esse jogador de achar passe. O Michel também não é esse jogador. O Plata não é. O Everton Araújo menos ainda. E o Pulgar também não é, tá? Então a gente fica um time muito de toque de bola, e a gente não tem infiltração nenhuma. Sobre alguns jogadores, eu vou falar uma parada assim, eu vou fazer uma crítica. Ontem eu achei até que a zaga até se portou bem, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. O Rossi não comprometeu muito. O Wesley, eu achei até que o Wesley fez uma boa partida, apesar de ter sido burocrático em alguns momentos. O Ayrton Lucas é horroroso, velho. O Alexandre é uma pena, Alexandre. Depois a gente vai falar sobre isso aí, mas o Ayrton Lucas, eu acho que até tá na hora do Felipe Luiz pensar num plano C, tá? Agora, no meio de campo, eu achei até que o Pulgar fez o jogo dele, acostumado, o jogo dele normal. Só que eu vou falar uma parada para você, o que eu tô achando do Everton Araújo agora. Ano passado, a gente pegou uma reta final onde algumas equipes até atacavam o Flamengo. Então, o Everton Araújo acabou sendo destaque em alguns momentos, tal. Por exemplo, o jogo que ele falhou lá foi um bom jogo dele até então. Por quê? Porque o Internacional estava na trocação com a gente. Quando a gente precisa do Everton Araújo para criar um pouco mais, aí, irmão, a gente vai para a vala. O Everton Araújo já é o terceiro jogo que eu estou levantando essa bola. Ele é segundo volante, ele não é primeiro volante. Ele pode fazer o primeiro volante, mas ele é segundo volante. E ele é um segundo volante extremamente improdutivo. Se você vai propor jogo, o Everton Araújo, ele é um 0. Ele é o tipo do jogador que recebe, toca de lado. Recebe, toca para o outro lado. Recebe, toca para o outro lado. Recebe, toca para o outro lado. Eu acho isso pouco para um jogador que está no nível do Flamengo hoje. E ele fica numa zona, cara, que é muito confortável para ele quando o Flamengo tem a bola. O Flamengo está criando passe, ele pega ali na frente da zaga, recebe uma bola, toca para o lado, recebe uma bola, toca. É sempre livre de marcação para não fazer nada. Entendeu? Então, assim,
O Everton Araújo ele tem que começar a pensar em ser um pouquinho mais produtivo, seja criando o jogo ou seja até se infiltrando. O que não dá é para ele ficar nessa murrinhação dele, tá? Ontem vou falar um outro erro do Felipe Luiz, tá? Ontem o Pulgar era para ter sido expulso. Eu não sei nem se os tricolores estão levantando essa bandeira. O Pulgar era para ter sido expulso. Qualquer treinador experiente, depois que vê que passou acabou se salvando de uma expulsão do jogador, a primeira coisa que ele faz é tira o jogador. E ontem, desculpa, ele arriscou muito num jogo. É que ontem é Campeonato Carioca, eu tô tentando levar isso para o futuro, né? Ele ontem arriscou o Pulgar deveria ter sido expulso. E acho, mano, que dele a chance de ele tentar compensar uma não expulsão depois de ouvir no ponto era grande, tá? Era grande. Então, só pra gente tocar nesse ponto. O meio de campo, cara, o Gerson é um jogador de suporte, não é um jogador de criação. O Michael também é um jogador do X1, não é de criação. E aí o Plata também é jogador de movimentação lá do Bruno Henrique. O time fica muito pouco. E eu vou falar uma parada assim, eu não gostei das substituições do Felipe não, tá? Eu achei que ele fez o jogo também ficar muito em banho-maria. Tá? Ontem não foi uma boa atuação do Felipe Luiz na beira do campo não, tá? Achei que terminar o jogo com aqueles dois volantes que não... Pulgar ainda tenta fazer alguma coisa, mas um jogo que a gente podia usar um pouquinho mais. E vou falar, assim, o futebol que o Everton Araújo está praticando no momento, não estou dizendo aqui que é horroroso nem nada não, mas o pouco futebol comparado com os dois jogos do Alan, eu diria para você que o Alan hoje é o terceiro reserva do Flamengo, tá? E não o Everton Araújo. Não. Pô, cara, pô, então tá. Faz o seguinte, o CCM, tá tudo maravilhoso, velho. Não pode comentar de um jogo. Se não pode comentar, velho, então tá tudo certo, então tá tudo bom, foi tudo maravilhoso, tá tudo certo. Eu não tô ficando, não tô puto nem nada com não, só tô dando minha opinião. Ó. Ontem para mim foi uma atuação mais fraca do Felipe Luiz e mais fraca do time. Eu achei que faltou ousadia, mas se você quer ficar toda hora, vocês passam muito pano, mas vocês começam, vou te falar, vocês criam muita idolatria, idolatria intacta, sabe qual é? A idolatria não muda. Felipe Luiz não pode falar do Felipe Luiz, não pode falar do fulano, não pode falar do ciclano. Ontem foi mal, pô.